Tudo da Canção Nova em um só lugar. Canção Nova Play. Olá, paz e ternura no seu coração. Que a paz e o amor de Deus esteja sobre você, esteja aí na sua casa e na sua família. Sou eu, Padre Roger Araújo, com você no nosso programa A Bíblia no Meu Dia a Dia. Que bênção, meus irmãos, que bênção, minhas irmãs, nós permitirmos que a nossa vida seja conduzida, iluminada, direcionada pela Palavra de Deus que faz nova todas as coisas. Para ler a Palavra de Deus, nós não lemos ela como um livro qualquer. Pelo contrário, nós lemos ela como ela de fato é, a Palavra de Deus. Por isso nós nos colocamos na Tua presença, Senhor nosso Deus. Pai amado, Pai querido, Pai que nos criou por amor. É o Teu amor que nós queremos viver em nossa alma e nosso coração. Por isso te pedimos em nome do Teu Filho, nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, Palavra viva, Palavra encarnada, Palavra de Deus no meio de nós, que nos envieis o Teu Espírito. Espírito que nos deu o discernimento, a compreensão, a sabedoria para colocarmos em prática a Tua Palavra. Que a Tua bênção, Senhor, esteja sobre nós, nos abençoando e nos conduzindo, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Muito bem, nós vamos então abrir a Palavra de Deus no segundo livro de Samuel, no capítulo número 12. Nós estudamos no capítulo anterior o pecado de Davi. E hoje nós vamos meditar na Palavra de Deus as consequências do pecado de Davi. Porque o pecado que nós cometemos, todo e qualquer pecado, ele tem suas consequências. Por mais que nós queremos ignorar, esconder, o pecado precisa ser reparado. E olha o que acontece com Davi diante da insanidade que ele cometeu. O Senhor mandou o profeta Natã a Davi. Chegando a ele, disse-lhe: numa cidade, Davi, havia dois homens, um rico e outro pobre. O rico possuía ovelhas e bois em grande número. O pobre só possuía uma ovelha pequenina, que tinha comprado e criado. Ela crescera em sua casa, junto com seus filhos, comendo do seu pão, bebendo do mesmo copo, dormindo no seu regaço. Era para ele como uma filha. Chegou um hóspede à casa do homem rico. Este não quis tomar uma das suas ovelhas ou um dos seus bois para preparar um banquete e dar de comer ao hóspede que chegara. Pegou a ovelhinha do pobre e preparou para o visitante. Davi ficou indignado contra esse homem e disse a Natã: pela vida do Senhor, o homem que fez isso merece a morte. Pagará 4 vezes o valor da ovelha por tal falta de consideração. Natã disse a Davi: esse homem és tu. Assim fala o Senhor Deus de Israel: eu te ungi como rei de Israel e salvei-te das mãos de Saul. Dei-te a casa do teu senhor e pus nos teus braços as mulheres do teu senhor. Entreguei-te a casa de Israel e de Judá. E se isso te parecer pouco, vou acrescentar outros favores. Porque desprezastes a palavra do Senhor, fazendo o que lhe desagrada? Feristes a espada Urias, o Heteu, fazendo morrer pela espada dos amonitas, para fazer de sua mulher a sua esposa. Por isso, a espada jamais se afastará de tua casa, porque me desprezastes e tomastes a mulher de Urias, o Heteu, para fazer dela a tua esposa. Assim diz o Senhor: da tua própria casa farei surgir o mal contra ti. Tomarei as tuas mulheres sob os teus olhos e as darei a um outro, que se aproximará das tuas mulheres à luz deste sol. Tu fizestes tudo às escondidas. Eu, porém, farei o que digo diante de todo Israel e o farei à luz do sol. Davi disse a Natã: pequei contra o Senhor. Natã respondeu-lhe: de sua parte, o Senhor perdoou o teu pecado.
não precisas morrer. Entretanto, por teres assim causado desprezo da parte dos inimigos do Senhor, o filho que te nasceu vai morrer. E Natã voltou para sua casa. A gente pode se deter aqui no texto sagrado diante de muitos elementos. A primeira delas é, de fato, essa parábola, essa comparação que Natã, o profeta, apresenta para Davi. Veja, Davi, conta toda essa história para ele, do rico e do pobre, o que possuía tantas ovelhas e o que possuía uma ovelhinha só. E na hora de servir o hóspede, ele vai lá e pega aquela ovelhinha que o pobre tinha para servir e não quis tirar nenhuma das suas. O homem justo, como é Davi, sentiu-se indignado com um procedimento tão injusto. Mas veja que importante, por isso que nós vamos pegar esse versículo 3, o versículo 5. Davi ficou indignado contra esse homem e disse a Natã: pela vida do Senhor, um homem que fez isso merece a morte. Pagará 4 vezes o valor da ovelha por tal falta de consideração. Veja que o próprio Davi está sentenciando a ele mesmo, porque ele ficou indignado com quem fez uma tamanha injustiça. Porém, os olhos de Davi estão vedados, como muitas vezes os nossos olhos estão vedados. Nós temos uma facilidade para enxergar o pecado do outro, o erro do outro, a injustiça do outro, mas os nossos olhos se fecham e escondem na penumbra os nossos próprios pecados, erros, crimes, maldades e aquilo que nós cometemos. Aquilo que Davi está condenando no outro, aquilo que Davi se encheu de ira, de cólera, em nome de uma certa pretensa justiça, Natã está respondendo: este homem és tu, Davi. Veja que sentença forte vem para nós nesse versículo 7. Este homem és tu. O homem da parábola se refere à sua injustiça, a tudo aquilo que você cometeu. E qual foi o erro de Davi? Aí, para nós, a palavra-chave é, de fato, o versículo 9. Porque desprezastes a palavra do Senhor, fazendo o que lhe desagrada? Aquilo que é uma interrogação, nós vamos colocar numa afirmação. Porque desprezastes a palavra do Senhor e fizestes aquilo que desagrada ao Senhor. O nosso pecado é desprezar a palavra de Deus. Nós desprezamos ignorando. Depois nós desprezamos, às vezes, conhecendo e não praticando. A palavra do Senhor foi dirigida a Davi. A palavra do Senhor pegou Davi na casa dele, um menino desprezado, que nem o seu próprio pai lhe deu valor, e a palavra do Senhor o ungiu, o fez rei de Israel. A palavra de Deus acompanhava Davi em tudo. Você se recorda como Saul teve a vida de Davi nas mãos, queria persegui-lo, mas o Senhor o protegeu em todos os caminhos. A palavra do Senhor caminhava com Davi diante das perseguições, e Davi teve êxito e vitória em tudo o que fazia, porque a graça de Deus estava com ele, a palavra de Deus estava com ele, ele caminhava com o Senhor e o Senhor caminhava com ele. Mas diante de uma tentação, e foi na primeira, Davi ignorou a palavra e deixou sucumbir. E por isso o pecado cresceu, o pecado tomou conta dele, e um pecado uma vez consumado, é preciso um outro pecado para esconder aquele pecado. Veja, você fez um mal, você agora tem que fazer uma mentira para encobrir aquele mal. Você fez uma coisa errada, agora você precisa contar uma mentira para encobrir aquela coisa errada que você tenha feito, que você tenha cometido. E assim nós vamos acumulando um pecado sobre o outro, porque esse pecado é para cobrir esse, e assim nós vamos criando uma rede de pecados que vão se alojando dentro de nós. Porque não cortamos aquele primeiro pecado,
Ou não tivemos a humildade de reconhecê-lo e corrigi-lo, e eu precisei, como fez Davi, acumular outro pecado. Que dureza! E todo pecado ele gera a morte da graça de Deus em nós. Por isso, quando Natan disse, Davi disse, eu pequei contra o Senhor. Natan disse, não, o Senhor, da sua parte, ele perdoa o seu pecado. Tu não vai morrer diretamente falando, mas as consequências do pecado vêm. E é por isso que nós precisamos repudiar o pecado, combater o pecado, e se cometemos o pecado, porque a nossa fragilidade, aqui e acolá, pecamos, nós precisamos reparar o pecado. Quando a gente não repara o pecado, ele cresce em nós, ele toma forma em nós, corpo em nós, e as consequências são tristes, duras. Tantas coisas destrutivas o pecado causa na vida humana. E aí você veja a ruína que Davi provocou para si mesmo. Porque ele não só pecou, ele escondeu o pecado. É interessante que quando a gente esconde o pecado e não vê as consequências dele, a gente volta a repetir o pecado. Não teve nada, Deus já perdoou. E aí depois vai acumulando e aí fica uma coisa mais dura. Davi tem que agradecer porque Natan lhe apareceu para lhe advertir. Como é bom que Deus nos advirta, nos corrija dos nossos pecados, para que eles não se acumulem na nossa vida. Conosco, o Padre Xavier, para nos ajudar a crescer na meditação da palavra do Senhor nosso Deus. Depois de Davi ter cometido aquele grande pecado com Betsabeia e ter principalmente cometido sozinho o pecado da morte do esposo dela, do marido dela, nós temos o profeta Natan que chega e que censura Davi. Isso aqui é interessante, que a técnica que Natan usa é primeiro enrolar Davi, para fazer Davi emitir um juízo e depois dizer, tá vendo? O juízo de condenação que você emitiu, esse serve para você. E aí é onde Davi vai perceber que o seu erro já é público. É interessante até o arrependimento de Davi aqui, que parece ser muito mais um arrependimento porque se tornou público do que porque ele realmente ficou arrependido do que fez. Mas de qualquer forma, esse arrependimento será suficiente, embora não termine as consequências do seu erro. Mas aqui eu quero parar simplesmente sobre esse detalhe de Davi, O caráter de Davi estava um pouco alterado, mas a capacidade de juízo permanecia certinha, Permanecia bem endireitada. Davi era capaz de julgar casos desse jeito e se indignar contra o mal que os outros eram capazes de fazer. Mas, por outro lado, Davi estava fazendo concessões demais para si, Por isso que no Novo Testamento Jesus vai fazer questão ali nos Evangelhos de nos dizer que primeiro a gente tem que tirar a trave do nosso olho para depois ir lá tirar o cisco do olho do outro, porque a nossa capacidade de julgar é um negócio fantástico que a gente realmente consegue fazer, mesmo quando a gente está cometendo o mesmo erro. Porque às vezes as desculpas elas servem para dar paz de consciência para a gente, como acontece com Davi. Mas elas não servem, nós não as aceitamos quando diz respeito aos outros. E no fundo, deveria-se agir com misericórdia com os outros e em relação a cada um de nós, deveríamos exatamente ver o que nos leva a produzir determinados atos que não são legais, para que começássemos a aplicar uma certa vacina na gente e pudéssemos de verdade crescer. Não aceitar demasiadamente desculpas pessoais que colocamos para justificar aquilo que nós fazemos. Embora isso não quer dizer ser carrasco de si mesmo, de ser extremamente rigoroso, porque esse rigor exagerado também produz doença e não salva ninguém. Deus é misericórdia. O importante é que é o seguinte, se nós damos conta de dar um determinado passo, damos aquele passo. Se conseguimos dar simplesmente um pouco menos, fazemos um pouco menos. É nunca negligenciar as capacidades que realmente se tem. E claro, aqui como Davi cometeu um erro, seja honesto, assuma, peça misericórdia e a vida continua, porque não pode se parar simplesmente porque errou. Tende piedade, ó meu Deus, misericórdia.
Na imensidão do vosso amor purificai-me. Do meu pecado todo inteiro me lavai e apagai completamente a minha culpa. Eu reconheço, Senhor, a minha iniquidade. Foi contra vós, só contra vós que eu pequei e pratiquei o que é mal aos vossos olhos. Pecador, minha mãe me concebeu, e por isso diante de mim, Senhor, está o meu pecado. Eu estou clamando misericórdia pelos meus pecados, Senhor. Misericórdia pelos pecados que eu tenha escondido, não tenha reparado, não tenha tomado consciência daquilo que ele significa, da tragédia que ele é para mim e para tantos outros. Não me deixe, Senhor, sem correção. Não me deixe sem reparação. Não me deixe sem ter consciência, Senhor, daquilo que o pecado gera em mim, na minha vida. Não me permita, Senhor, morrer com nenhum pecado, viver em nenhum pecado, mas com a Tua graça eu possa levantar, eu possa me corrigir, eu possa me reparar e reparar a Tua graça na minha vida para eu caminhar na santidade. Eu pequei, eu confesso o meu pecado, mas eu suplico Teu perdão e a graça da reparação, porque Tu és o Deus misericordioso, bondoso, mas é o Deus que nos indica o caminho na qual nós devemos seguir. Ao Teu nome o poder, a honra e a glória para sempre. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Deixe que a palavra de Deus nos dê a graça da consciência dos nossos pecados, mas que a palavra de Deus também nos dê a ciência de reconhecermos as nossas fragilidades. Continue nos acompanhando no nosso programa A Bíblia no Meu Dia a Dia. Você pode nos acompanhar pelas redes sociais, especialmente o nosso canal no YouTube. Você procura o Canção Nova Play, A Bíblia no Meu Dia a Dia, e tem a graça de continuar na sua casa meditando a palavra do Senhor. Eu te espero no nosso próximo programa, A Bíblia no Meu Dia a Dia. Deus abençoe imensamente você. Tudo da Canção Nova em um só lugar. Canção Nova Play.